Olá pessoal, tudo bem? Professor Zé Sérgio, começando mais uma aula. Vamos, seguir, vamos seguir esse material, liquidez, parte um, plano de negócios. Tá? Então, eu estou com o material aberto aqui, vamos entender o material para que eu possa fazer a atividade para vocês, valendo de 0 a 10. Próximo slide, o conteúdo, liquidez de um negócio, objetivo, interpretar a liquidez de um negócio, calcular a liquidez de um negócio. Então, vamos fazer essas duas coisas, como, deixa eu já marcando aqui, ó, interpretar a liquidez de um negócio e calcular a liquidez de um negócio. Então, vamos interpretar e depois vamos calcular. Virem e conversem em 10 minutos. Para começar, imagine as seguintes situações. Uma loja precisa realizar uma obra inesperada. Inesperada. Uma obra inesperada. Um jovem deseja ir a um show cujo ingresso estão esgotados. Um jovem deseja ir a um show cujo ingresso estão se esgotando. Ambas as situações envolvem gastos imediatos. E fazer esse pagamento pode não ser. Ambas as situações, ambas as situações envolvem gastos imediatos. E fazer esse pagamento pode não ser fácil. Nesse contexto, o que uma pessoa ou uma empresa pode fazer para pagar esses gastos em um curto prazo? Imagine as seguintes situações, que são as duas que a gente acabou de ler, e aqui embaixo ele passa a informação que pode ser feita. Em ambas situações, as pessoas Em ambas situações, a pessoa ou a empresa poderia usar o dinheiro indisponível. Nossa, tá difícil, hein? Em ambas situações, em ambas situações, a pessoa ou a empresa poderia usar o dinheiro disponível em caixa ou em conta, resgatar o valor de um investimento, vender rapidamente algum item dispensável e etc. Liquidez. A rapidez com a qual uma pessoa ou empresa consegue se desfazer de algo que possui. Ativo. A rapidez. Para receber dinheiro em mãos, se chama liquidez. Em outras palavras, liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro. Aqui tem os vídeos, vamos assistir os vídeos. Você precisa entender sobre índices de liquidez. Então, olha só, os índices de liquidez servem para avaliar a capacidade de pagamento de uma empresa. Isso mesmo, nós avaliamos a capacidade de pagamento das empresas por meio dos índices de liquidez. Nós conseguimos identificar se a empresa tem ou não tem condições de efetuar o pagamento em curto prazo, em longo prazo e em prazo imediato. Isso tudo utilizando o balanço patrimonial. Nós conseguimos avaliar essa liquidez por meio de 4 índices. Então, nós temos o índice de liquidez corrente, que se calcula utilizando o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, vamos supor, a nossa empresa tem um ativo circulante de 100 mil reais e tem um passivo circulante de 50 mil reais. Ativo circulante de 100 mil, passivo circulante de 50 mil reais. O nosso índice de liquidez corrente, que é um índice de liquidez de curto prazo, será de 2. O que isso significa? A cada R$ 1 de dívida de obrigação no curto prazo, a empresa tem R$ 2 de bens e direitos no curto prazo para honrar essa obrigação. Temos também ainda como um índice de curto prazo a liquidez seca, que se calcula pegando o ativo circulante menos o estoque
dividindo pelo passivo circulante. A diferença da liquidez corrente para a seca é que a gente tira o estoque. Aqui levando em consideração ou que a empresa fique sem vender o seu estoque ou até mesmo que o estoque possa ficar obsoleto. Então, será que a empresa tem condições de pagamento nessa situação? Então, vamos verificar dessa empresa. Ativo circulante, R$100 mil. Essa empresa tem um estoque de R$75 mil e tem o passivo circulante de 50 mil. Nós vamos ter então R$25 mil, 100 mil menos 75 dividido por 50. Índice de liquidez seca será de 50 centavos. A cada R$1 de dívida, a empresa tem 50 centavos de bens e direitos menos o estoque em curto prazo para honrar essas dívidas. Nesse caso, então, como o índice é menor que 1, a gente diz que a empresa não teria condições de pagamento se ela tirasse o seu estoque. Então, se ela não conseguisse vender ou se o estoque ficasse obsoleto. Um outro índice, aí analisando em longo prazo, é a liquidez geral. A liquidez geral vai avaliar a capacidade de pagamento em longo prazo. Então, aqui a gente considera tanto o ativo circulante, bens e direitos circulantes, mas também o ativo realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo é um grupo lá do ativo não circulante. É só esse grupo que vem para o cálculo. E nós dividimos isso pelas dívidas de curto e longo prazo, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, nesse caso, liquidez geral, ativo circulante 100 mil, mais o ativo realizável a longo prazo de 50 mil, isso dividido pelo passivo circulante de 50 mais o não circulante de 25 mil. Nesse caso, nós teríamos 150 mil dividido por 75 mil. Isso aqui daria um índice igual a 2. A cada R$1 de dívida, no curto e longo prazo, a empresa tem R$2 de bens e direitos ao longo prazo também, aqui levando em consideração curto e longo prazo, para honrar essas dívidas. E por último, o indicador de liquidez imediata, que é de prazo imediato. Para calcular esse indicador, a gente usa o disponível, caixa e equivalente de caixa, então, caixa e equivalente de caixa dividido pelas obrigações de curto prazo. Então, em prazo imediato, eu levo em consideração o que eu tenho de fato de dinheiro e o que eu tenho de dívida em curto prazo. Nesse caso, seria o 10 mil dividido pela obrigação de curto prazo, R$50 mil, dá um índice de 0,2. A cada R$1 de bens e direitos, a empresa tem 20 centavos para honrar essas dívidas, 20 centavos em dinheiro mesmo para honrar essas dívidas no momento. Então, se você quer conhecer a capacidade de pagamento de alguma empresa, basta buscar o balanço patrimonial e calcular os indicadores de liquidez. Você com certeza já ouviu falar em liquidez, que é a agilidade com que você pode resgatar seu dinheiro de um investimento. Liquidez alta é tipo The Flash, aquele super-herói veloz. Na hora em que você precisa, zapt, tem seu dinheiro de volta. E você pode perguntar, então eu tenho que escolher só investimentos com alta liquidez para tirar com rapidez? Nada disso. Você pode ter alguns ativos com liquidez alta e outros com baixa, diversificando as opções na sua carteira. Investir é como criar a Liga da Justiça de ativos, somar vários poderes e características diferentes para que o grupo como um todo fique imbatível. Aproveita esse momento de empolgação e se inscreve no canal da Inteligência Financeira para ganhar superpoderes com tanta informação e avaliar o mercado financeiro como um herói. Agora vamos pausar os filmes de ação e focar nas finanças. Como mencionei, a liquidez é a velocidade e facilidade em que um ativo pode virar dinheiro em conta. Se você tem liquidez diária, por exemplo, você resgata hoje e até o fim do dia pode gastar esse din-din. Os especialistas indicam ter uma parte do seu dinheiro aplicada em alta liquidez para você conseguir sacar de forma simples se tiver um imprevisto. É a famosa reserva de emergência. Se você não tem uma quantia bacana separada para sacar rápido, no desespero você pode querer resgatar investimentos com liquidez baixa e que renderiam mais lucro se ficassem mais tempo paradinhos.
Então, para não ter prejuízo, pense bem na liquidez de cada ativo do seu portfólio. E para escolher bem os investimentos, seus super-heróis na missão de ganhar dinheiro, é importante saber o seu perfil de pessoa que investe e entender quais são os seus objetivos a curto, médio ou longo prazo. Isso porque a liquidez não entra em ação sozinha. Ao investir, você também precisa lidar com o risco e a rentabilidade. O risco você já conhece e a rentabilidade é a taxa de retorno, como se fosse um medidor de quanto sucesso cada investimento tem. Quer um exemplo prático? Pensa comigo. Vender uma casa que vale 500 mil em um dia, nem a Mulher Maravilha consegue. Agora, se você baixar o preço para 200 mil, pode aparecer uma fila de interessados. Mas a rentabilidade do seu ganho saiu para dar espaço à liquidez. O que acontece com a casa também rola com investimentos. Se você quer agilidade e tem ativos com baixa liquidez, vai sentir dificuldade em transformá-los em dinheiro e pode ter a rentabilidade prejudicada. Você fica em um joguinho. Não dá para encontrar um investimento perfeito com alta liquidez, pouco risco, ótima rentabilidade. O negócio é elencar de qual deles você está disposto a abrir mão. E partiu entender os tipos de investimento conforme a liquidez? Com alta liquidez temos poupança, Tesouro Selic, Tesouro Direto e CDBs. Com liquidez menor vem o Tesouro IPCA, carteira de ações e fundos multimercado, que precisam de prazo para dar um resultado melhor. Sempre depende de cada particularidade dos ativos. Mas esse é um panorama geral, tá? E olha só, investimentos com baixa liquidez você só resgata sem perdas de rendimento no prazo certinho do vencimento. Ah, e uma dica boa! Para saber a liquidez logo de cara, os investidores criaram uma expressão que conta os dias úteis que o dinheiro demora para cair na sua conta depois de pedir o resgate. Ela é indicada como D+, o número de dias úteis. Se é um ativo que precisa de um dia para cair, você pode chamar de D+1. É isso aí, pessoal! Na hora de fazer sua carteira, aplique uma parte com alta liquidez e separe outra para investimentos com prazos maiores, de 1, 2, 4 ou 10 anos, priorizando o rendimento. Te vejo nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, no próximo Glossário IF. Um beijo! Ok? Ativo e passivo. Para entender melhor o que é liquidez, será preciso conhecer alguns conceitos relevantes. Ativos circulantes, ativos não circulantes, passivos circulantes e passivos não circulantes. Então, para entender melhor o que é liquidez, será preciso conhecer alguns conceitos relevantes. Ativo e passivo. Ativos e passivos, para entender melhor o que é liquidez, será preciso conhecer alguns conceitos relevantes. O ativo, circulantes e não circulantes, vem a informação. Os ativos circulantes são bens que podem ser convertidos para recurso monetário em curto e médio prazo. Curto e médio prazo. O quê? Bens. Já os ativos não circulantes podem ser convertidos em prazos superior a 12 meses. Agora aqui eu vou mudar a cor. Vou mudar a cor. E aqui vou mudar para essa outra cor. Pronto. Aqui a gente já tem um outro entendimento. Tá? Aqui. Vamos ver o passivo. Passivo, circulantes e não circulantes. Passivo circulante e não circulante. Os passivos circulantes são obrigações financeiras em curto e rápido prazo. Os passivos circulantes são obrigações financeiras em curto e médio prazo. Agora, já o passivo não circulantes são obrigações que devem ser liquidadas em um prazo superior a 12 meses. Isso é, são despesas de longo prazo. Beleza? Ativo e passivo. Resumidamente, temos circulantes, não circulantes, curto e médio prazo, não circulantes, longo prazo. Circulantes e não circulantes, curto e médio prazo e longo prazo também.
Então, os dois são semelhantes, a única diferença é que temos aqui o ativo e o passivo. Atividade 1. Imagine um pequeno empreendimento, considerando essa empresa, liste pelo menos 2 passivos possíveis. Imagine um pequeno empreendimento, considerando essa empresa, liste pelo menos 2 possíveis exemplos para cada item. Ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulantes e passivo não circulantes. Pense em uma pequena padaria. Podemos ter a seguinte situação: ativos circulantes, dinheiro em caixa e matérias-primas de confeitaria. Então, dinheiro em caixa e matérias-primas. Ativo não circulantes, móveis da loja e veículos de entrega. Ativos não circulantes. Agora, passivo circulantes, aluguel do espaço e salário dos funcionários. Passivo não circulante. Passivo circulantes, empréstimos ou financiamento a longo prazo. Índice de liquidez, a liquidez geral. Então vamos encontrar a liquidez geral. Já entendemos, agora vamos para a parte de cálculo de liquidez geral. É um indicador que mostra a saúde financeira da empresa, dado por uma razão entre valores monetários. Para isso, são utilizados os valores de referência na seguinte fórmula: liquidez geral é igual a ativo circulante mais ativo em longo prazo, aqui está escrito realizável, mas é ativo, e passivo circulante mais passivo não circulante. Aqui tem um vídeo, vamos assistir o vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira e é com muito prazer que hoje a gente vai conversar sobre o que é liquidez. Como você sabe, eu tenho uma pauta aqui comigo para que eu não fale nem de menos nem de mais e que esse vídeo seja exatamente aquilo que você precisa saber sobre o que é liquidez para que você possa já sair daqui aplicando esse conhecimento e, enfim, seja pelo qual motivo for que você clicou aqui nesse vídeo. Então, esse vídeo vai ser muito curto e muito objetivo. A gente vai conversar sobre o que é liquidez, onde a liquidez está presente e eu vou dar exemplos para você de liquidez. São 3 tipos de exemplo que a gente vai dar hoje aqui, certo? Então vamos começar? Bom, o que é a liquidez? A liquidez é a capacidade que um ativo tem de se transformar em dinheiro. Então, vou repetir. Liquidez é a capacidade que um ativo tem de se transformar em dinheiro. Ou seja, quanto mais fácil é você vender esse ativo ou resgatar o dinheiro, que esse ativo vale, mais liquidez ele tem. Eu vou dar alguns exemplos para você agora e eu quero que você responda na sua cabeça, tá ok? Bom, uma ação que eu posso vender todos os dias, ela tem uma liquidez grande ou ela tem uma liquidez pequena? Uma ação que eu posso vender todo dia tem uma liquidez grande, eu posso vender todo dia. Um imóvel, eu quero vender o meu imóvel. Ele tem uma liquidez grande ou pequena? Ele tem uma liquidez, dependendo, média para baixa, vai depender da situação, mas normalmente é uma liquidez baixa. Por que ele tem uma liquidez baixa? Muito simples. Pelo fato de eu não conseguir vendê-lo ou resgatar o dinheiro que ele vale muito rapidamente, ele tem uma liquidez baixa. Ok? Então vamos lá. Onde é que a liquidez está presente? A liquidez está presente em todo e em qualquer investimento. Isso fique claro para você, tá? Ela pode variar em alta ou em baixa, dependendo do ativo. E agora eu vou dar alguns exemplos para você. Eu separei um exemplo para cada liquidez aqui. A liquidez alta, por exemplo, é uma liquidez que pode ser diária, tá? Diária eu poderia dizer de um dia para o outro, ou diária uma liquidez intraday, ou seja, dentro do mesmo dia, certo? Um exemplo disso é a poupança. A poupança tem uma liquidez muito alta. Por quê? Porque eu posso sacar o dinheiro a qualquer momento. Eu posso sacar o dinheiro a qualquer momento e não tem problema nenhum. Ninguém vai me impedir, nem nada. Só não pode ser depois das 10 horas que normalmente os bancos já estão fechados. Uma liquidez média, então, seria uma liquidez semanal.
certo? Onde eu posso resgatar o meu investimento ou vender o meu investimento toda semana. Um exemplo disso aqui no Brasil é o título público federal. Você pode vender os seus ativos toda quarta-feira de cada semana. E quem é que compra esses ativos? Vamos dar só essa observação. Quem compra esses ativos não são outras pessoas. Quem recompra esses ativos é o governo federal, ok? Então, a liquidez média semanal você pode encontrar no título público. E eu estou dando esses exemplos só a título mesmo de exemplo, tá ok? Só para você poder entender a aplicação prática do que é liquidez. E, em último lugar, para a gente poder finalizar esse vídeo, eu vou fazer um resumo bem rápido. A liquidez baixa pode ser meses, podem ser anos, e o exemplo disso eu já dei, é um imóvel. Caso você precise vender um imóvel para utilizar o dinheiro, você não vai conseguir fazer isso tão facilmente. Então, fica mais uma dica aqui. Se você quiser vender um imóvel, abrir mão de um imóvel, porque você precisa, porque você quer usar o dinheiro, não conte com esse dinheiro já na semana que vem, não conte com esse dinheiro daqui a 2 semanas. Muito possivelmente, conte esse dinheiro daqui a 1, 2 meses para frente, ok? Não conte com esse dinheiro. Identifique muito bem o que é liquidez. Liquidez é a capacidade que um ativo tem de se transformar em dinheiro. Como que ele se transforma em dinheiro? Vendendo ou resgatando aquele ativo dali. Então, é o seguinte, todo investimento que você for fazer, toda transação financeira que você for fazer, identifique se aquele investimento tem a liquidez que você precisa. Muita gente me pergunta, Pedro, o que eu preciso ter ou o que eu preciso fazer para investir hoje, para amanhã tirar esse dinheiro, um determinado montante de dinheiro. E eu digo o seguinte, caramba, a primeira coisa que eu digo, procura não ter mais a necessidade de precisar de um dinheiro para amanhã tão grande assim. Outra coisa que eu digo é, identifica qual é o investimento que tem a liquidez que você precisa. Se você precisa de uma liquidez tão rápida assim, por exemplo, dentro de uma semana, dentro de um mês, poxa, então você precisa identificar investimentos que têm aquela liquidez ali dentro daquele período, ok? Então espero que tenha ficado claro para você. Você descobriu então nesse vídeo o que é liquidez, onde você pode encontrar a liquidez e exemplos dessa liquidez em cada ativo, em cada investimento. Um grande abraço para você e eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você quiser expandir esse conhecimento para as outras pessoas sem precisar divulgar e nem nada, basta dar o seu curtir ou seu não curtir ou comentar alguma coisa aqui. Qualquer coisa, qualquer sugestão é muito bem-vinda e você comentando ou curtindo, esse vídeo vai aparecer para mais pessoas que provavelmente têm a mesma dúvida que você. Então, se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deixe o seu like aqui ou o seu comentário e eu vou ser muito grato a você. Um grande abraço, até mais. A Universidade Financeira vai estar sempre aqui para poder te ajudar naquilo que você precisar. Tchau, tchau. Pronto. Atividade 2. Observe o balanço patrimonial dado em reais de uma empresa fictícia. Identifique os elementos que compõem a liquidez geral e calcule-a. Liquidez geral. Tá? Então, aqui a gente tem o ativo e tem o passivo em reais. Ativo circulantes, ativo não circulantes, esses são os totais. Passivo circulante e passivo não circulante. Aqui, vou trocar de cor para que a gente consiga ler. Caixa, R$100, contas a receber, estoque, somou tudo, 1.800. Ativo não circulante, realizável em longo prazo. Realizável em longo prazo, a gente viu no slide anterior que ele pode ser somado. Agora, imobilizado, intangível, já não pode ser negociado. Então, esse valor aqui embaixo não pode ser negociável. Fornecedores, não podemos contar com o dinheiro dos fornecedores. Empréstimo também não pode. Agora, financiamento também não. Nesse caso, o financiamento ele é a longo prazo. Aí tudo bem. Ele pode ser incluído. Agora, fornecedores e empréstimo, também, ele fornece o valor passivo em reais. Passivo circulante, R$1.200, os fornecedores e os empréstimos. Então, aqui é a curto prazo, não é a longo prazo, então você pode utilizar. Passivo não circulante, financiamento também.
Vamos para o próximo slide. Aqui tem a resolução. Observe o balanço patrimonial dado em reais de uma empresa fictícia. Identifique os elementos que compõem a liquidez geral e calcule-a. Vendo aqui, ó, ativos circulantes 1.800, pego realizável em longo prazo, passivos circulantes e passivos não circulantes. Esse é o valor. Passando para cá, observamos, vamos ler aqui, ó, liquidez geral. Então, a liquidez geral, vimos a fórmula lá em cima, é essa daqui, esse daqui. Então, temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Como que a gente faz aqui, ó? Liquidez geral, 1.800 mais R$1.000. Ele pegou do slide anterior, ó. Ele pegou 1.800 e realizável em longo prazo, R$1.000. Ele não pegou os 4.000. Os 4.200. E aqui ele colocou 1.200 mais 1.800, 1.200 mais 800. A soma desses valores deu esse total, dividiu. A liquidez geral é de 1,4, em uma razão entre valores de mesma natureza. Não há uma unidade de medidas associadas. Isso significa que o capital da empresa é equivalente a 1,4 vezes o valor de dívidas e custo. Calculadora de índice de liquidez. Essa calculadora aqui eu vou deixar o link para vocês fazerem. Ó, acesse o link abaixo e testem a calculadora, inserindo os valores monetários para ativos circulantes, o realizável em longo prazo, os passivos circulantes e não circulantes. Selecione calcular e observe os valores obtidos para a liquidez geral. O que acontece quando você muda os valores? Ela aumenta ou diminui? Discutem com seus colegas o significado de liquidez geral, relacionando a fórmula de cálculo com as definições de ativo e passivo. O que aprendemos hoje? Liquidez é a capacidade de conversão de um bem em dinheiro. A liquidez geral é um indicador que mostra a saúde financeira da empresa. Então tá, pessoal, aqui termina a aula, lemos o material. Desse material eu vou criar a atividade, valendo de 0 a 10. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar o comentário com o nome e a série para ganhar um ponto e a presença nas aulas de expansão. E um bom estudo a todos. Até a próxima, tchau.